ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. O que o teatro significa para a cidade de São Paulo? Política incompreendida, necessária, O pulmão de tudo. Alma. potência, Luta. Tudo. Resistência. É um respiro. Sobrevivência. política incompreendida, necessária, O pulmão de tudo. Alma. potência necessária, incompreendida, Resistência. política, potência necessária. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Primeiro, eu sou Lucas, sou artista da Siamungunzá de teatro, estou como gestor do Teatro de Container. E eu acho que o Teatro de Container significa um polo cultural para a cidade de São Paulo, né? É um equipamento cultural que trouxe diversas frentes de trabalho, não só teatral, mas meio que assim, a gente trabalha com várias linhas intersetoriais, como teatro, arquitetura e urbanismo, a assistência social, direitos humanos, né, a redução de danos. E essas políticas que aconteceram aqui, né, porque quando a gente veio para cá a gente imaginava que seria uma sede da Siamungunzá, mas quando a gente veio para cá, diversos coletivos aqui do território onde a gente está, que é do bairro da Luz, aqui na Santa Efigênia, em São Paulo, procuraram um espaço para ter reuniões, encontros, ensaios, e isso abriu uma perspectiva diferente, né? Como um polo que reafirma a democratização do acesso à cultura e a essas outras linguagens, né? Outras políticas. A realização foi rápida. Entidades e coletivos assinaram uma carta em defesa da permanência do espaço, com apoio de Fernanda Montenegro, Emicida e Ministério da Cultura. Depois disso, a prefeitura abriu negociação, mas não revogou o despejo. Agora, tanto o grupo quanto a prefeitura tentam chegar a um acordo. Fui eu que fiz a arquitetura desse espaço, né? Então, assim, eu já estava na Siamungunzá desde 2008 para 2009. A Companhia Mungunzá foi fundada em 2008, com 5 integrantes. 2 ficaram em 2008, que foi o Marcos e a Sandra. Aí, quando saiu 3 pessoas, entrou eu, Lucas, a Verônica e a Virgínia. Aí a gente fazia espetáculos, né? E a gente ficou até 2016, praticamente 2015 para 2016, fazendo espetáculos, circulando o Brasil. E aí que a gente teve um impulso de ter um espaço mesmo, porque a gente teve uma experiência de alugar um galpão muito próximo daqui. Em outubro de 2016, a gente consegue, por meio de uma licença,
para realizar um evento nesse terreno, a construção do teatro. Aí nós ocupamos esse terreno e desde então a gente permanece aqui oferecendo atividades artísticas e intersetoriais, como mencionado. Houve muitas críticas ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também a Ricardo Nunes, do MDB. Por que a prefeitura quer a saída do teatro de container aqui dessa região? E aí também temos do tipo o público com essa relação também, né? Que a rua toma conta do palco. E por ser um teatro que a gente fez ele menor, até 100 lugares também, tem essa questão da fruição, do contato direto com o espectador e o artista, do tipo preços ou espetáculos, preços acessíveis e espetáculos gratuitos, que são determinantes também. Então a gente muitas vezes vê pessoas que assistem 3 vezes o espetáculo. Por quê? Porque às vezes é gratuito. Então a pessoa vem, assiste, traz outra pessoa que fica, né? Muitas vezes você vai em outros espaços, sei lá, R$100 para você assistir. Não dá para você voltar 3 vezes, não dá para você chamar as outras pessoas sem saber se elas têm condição disso, enfim. Então eu acho que esse contato é muito importante, assim. E o público também se torna quase que assim... construtor desse espaço pelo uso que ele faz. Então todo mundo acaba sendo agente do que nós nos tornamos até hoje aqui no teatro. Foi nesse sentido que a gente fez a construção desse espaço, olhando os diversos terrenos, prédios que são do poder público e estão abandonados sem realmente utilização pública. Então quando a gente pensou em fazer essa ocupação, era exatamente sobre isso. Né? A gente precisava ter um espaço que muitas vezes a gente aluga e grande parte do recurso de editais são direcionados à locação do espaço. Por que não a gente ocupar um espaço público, fazer o acesso à cultura que está previsto na nossa Constituição ali como um direito fundamental e exercer nossa função mesmo ativa de artista, sem desprender um grande valor. Isso é a questão de dignidade mesmo, né? Assim como os movimentos de moradia, as pessoas têm direito fundamental de ter onde viver, onde morar, onde ter cultura. Então foi nesses princípios que a gente se lança nesse desafio dessa construção nesse espaço, num terreno público que não estava com uso pelo governo. Pelo contrário, estava abandonado e degradado. Depois que houve a retirada ali do pessoal, né, depois que houve a retirada dos usuários de droga, a prefeitura, né, o poder público, quer fazer uma espécie de praça, um equipamento público justamente para funcionar. Muitas vezes sendo mascaradas para que você não atinja alguém, né, ou algum grupo específico, né? E assim, antes de mais nada, a gente tem que entender que a gente não pode violentar ninguém, claro que não, né? Mas muitas vezes, em instituições até mesmo culturais, as pessoas nos pedem muitas vezes para retirar alguma frase que vai ter uma conotação política, que isso talvez não seja bem visto. Isso já é uma questão de censura, né? Embora seja colocado assim, não vamos dar trabalho e tudo mais, mas é um lugar de cerceamento que às vezes a instituição, muito preocupada com a censura, né, de atingir um grupo que não queira, politicamente atingir, porque vai gerar um mal-estar, acaba colocando princípios de utilização de um espaço artístico pautado em algumas coisas que não deveriam ser faladas e não tão relacionadas muitas vezes, e no nosso caso, com violências, e sim com pautas, com demandas ou com a própria realidade do que a gente está vivendo. Então isso é uma questão de censura. O Teatro de Container, na região da Luz, no centro de São Paulo, enfrenta ordens de despejo desde o ano passado. O terreno é do município. Primeiro, a prefeitura passou a pedir de volta o local para atender usuários na Cracolândia. Neste ano, a versão mudou. A gestão de Ricardo Nunes diz que quer usar a área para a construção de moradias populares. Agora, em agosto, uma ação da GCM para desocupar o espaço terminou em confusão.
Integrantes do teatro relataram ter sido atingidos por spray de pimenta disparados pelos agentes. Segundo a prefeitura, o prazo para a entrega do terreno não vai ser prorrogado e acaba nesta quinta-feira, dia 21 de agosto. Mas a história do teatro de container é antiga. Fundado em 2015, ele se tornou uma referência cultural da cidade. Recebe peças, atividades sociais e projetos voltados para a comunidade. O despejo ganhou repercussão nacional após declarações de atrizes como Marieta Severo, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. A Marieta, por exemplo, criticou a ação da GCM e afirmou que o episódio remeteu aos piores tempos da ditadura. Que eu vivi, onde os teatros eram invadidos, onde os atores eram ameaçados. E por que essa resposta assim? Sem uma definição sobre o futuro, o teatro segue em funcionamento e pede diálogo com a prefeitura para evitar o fechamento do espaço. Olá, boa tarde. Me chamo Andréia Mel. Já trabalho aqui no teatro já faz um ano e 5 meses. Eu atuo na área de limpezas. Qual a mudança mais significativa que o teatro de container fez por você? Eu gostei do teatro de container, ele me acolheu nas horas que eu mais precisava, entendeu? Porque eu fiz parte do Tem Sentimento, aí não deu mais pra mim ficar mais no Tem Sentimento, aí o teatro me acolheu. E o que o teatro significa para São Paulo? Tudo de bom. Olá, eu sou a Sandra Modesto, sou atriz, produtora, fundadora da Cia Mungunzá de Teatro e do Teatro de Container Mungunzá. Então, quando a gente foi atrás de uma sede, na verdade o Teatro de Container era para ser a sede da Mungunzá, né? Foi o começo de um pensamento para ser a sede da Mungunzá. Então foi o momento que a gente passou a ter uma casa, né? Então quando a gente tem uma casa, traz uma segurança maior, né? Nada melhor do que a gente estar na nossa casa, trabalhando na nossa casa, voltar para nossa casa. Eu acho que a principal mudança é isso, é um lugar de casa, um lugar de aterramento da companhia. É porque assim, né, falar do teatro é falar de um filho, né, de uma parte. O teatro é como se fosse um espetáculo, um grande espetáculo da companhia, né, uma criação. Então é como se fosse falar de um filho. Então, culturalmente falando, né, a gente existem muitos espaços em São Paulo de teatro, espaços muito bons, tanto aqui no centro, nas periferias, mas o teatro especificamente está aqui. Acho que as próprias pessoas que frequentam aqui falam, é um oásis no meio desse centro, no meio dessa selva de pedra, no meio desse monte de asfalto. É um respiro, né? O teatro é um respiro para a cidade de São Paulo, principalmente para o centro aqui dessa região que a gente está instalado. É com profunda indignação e tristeza que eu falo agora para vocês de uma cena lamentável, horrível, né, que eu vi ontem e que, infelizmente, me remeteu aos piores tempos de uma ditadura, né, que eu vivi, onde os teatros eram invadidos, onde os atores eram ameaçados, e é um tipo de cena que eu nunca imaginei que pudesse voltar, que a gente pudesse ver isso de novo. Porque se há algum impasse ali, né, em relação a um teatro que está ali, né, plantando cultura, relação, comunicação com as pessoas, fomentando o que há de melhor nas nossas vidas, que é a arte, que é a cultura, que são os pensamentos, fazendo isso. E por que essa resposta assim? O que acontece? Então eu quero deixar aqui a minha tristeza profunda por esse momento e a minha vontade, a minha esperança de que isso não aconteça mais no Brasil, não há mais espaço para isso. Nós vivemos uma democracia plena, precisamos dela, gostamos dela, queremos viver nela, e esse tipo de cena não compactua, não pode acontecer na democracia, na liberdade que a gente precisa, principalmente nas nossas artes, na nossa cultura. É difícil definir, porque São Paulo é uma miscigenação de coisas e vem de arte, vem de todos os lugares. Para você, o que o teatro significa para a cidade de São Paulo?
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.